Para muita gente, dizer não é apenas difícil, é doloroso. Vem a culpa, o medo e a sensação de estar fazendo algo errado, só por se priorizar. Então você acaba dizendo sim quando queria dizer não e paga o preço disso em silêncio. Mas essa dificuldade não surge do nada. Existe uma razão interna para esse conflito. E entender isso pode mudar completamente a forma como você se posiciona nas suas relações. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no assunto de hoje vamos continuar a falar sobre as pessoas que têm dificuldades em dizer não. Vamos aprender como dizer não sem culpa. Bora lá para mais um vídeo? Eu já fiz um vídeo anterior explicando por que é tão difícil dizer não, baseado nas minhas percepções. E hoje eu quero te ajudar a dizer não com mais leveza. Não que isso seja natural de primeira, mas se torna cada vez menos complicado dizer não conforme a gente vai praticando. E hoje eu trouxe aqui algumas formas de você praticar com mais firmeza, consistência e mais leveza também. É entender que dizer não é um ato de honestidade. Quando você diz sim, mas você precisa dizer não, você está mentindo para alguém. Para quem que você está mentindo? Provavelmente para você, né? Porque se você diz um sim para alguém, mas você não poderia dizer esse sim, você está dizendo um não para você, você está mentindo para você, dizendo que você tem condições de fazer aquilo também, que não vai pesar tanto, que não vai agregar, que é só mais uma coisinha, que você dá um jeito. Você está mentindo para alguém, você está faltando com a honestidade. Quando você fala não para outra pessoa, sabendo que é necessário aquilo, que você precisa dizer aquele não, você está sendo honesta. Mesmo que desagrade muitas vezes a outra pessoa, você está sendo honesta com todos nessa equação. E a honestidade é muito importante. Então, isso faz com que o peso da culpa vá aliviando. Você fica com a consciência tranquila. Não, eu fiz porque essa era a melhor decisão para mim e para outra pessoa também. Por quê? Porque se ela precisa daquilo, ela que busca alguém que possa ajudá-la de verdade ou descubra como fazer sozinha. Se não, é porque não é tão necessário assim para ela também. A segunda coisa que precisamos fazer é diferenciar responsabilidade de obrigação emocional. Às vezes a gente se obriga a dizer aquele sim quando precisa dizer o não, porque emocionalmente a gente não está preparada para o peso da culpa que isso vem, né, que essa decisão traz para nós. E aí a gente prefere se encher de coisas para fazer do que decepcionar aquela pessoa. Então isso abala o nosso emocional só em pensar na possibilidade daquela pessoa ter uma ideia ruim, pensar ruim da gente. Muitas vezes a gente acha que tem uma obrigação com aquela pessoa. Se aquela pessoa é gentil, se aquela pessoa me ama, se aquela pessoa tem algum vínculo comigo, ou se eu quero que aquela pessoa continue a me amar e tudo mais, eu vou dizer um sim porque isso emocionalmente me abala ao dizer um não. Só que você vai ficando sobrecarregada. Esse é o seu problema. Além de um emocional desequilibrado, você vai ficando desequilibrada para fazer as suas coisas, cumprir com as suas obrigações, porque você está agregando coisas que não te pertencem, porque simplesmente você não teve coragem, você não conseguiu dizer um não quando necessário. É muito importante também a gente ter a noção de que no início vai ser desconfortável dizer o não e que não tem outra solução a não ser dizer. Quando você perceber que você precisa dizer esse não, não pensa muito, vai lá e faz, vai lá e diga não. E sem se desculpar muito, entende? Porque daí você já deixa claro que você está falando isso sem muita certeza, a pessoa pode insistir mais e você ceder, ou você pode ficar com mais culpa por dizer esse não ainda. Então é simplesmente diga o seu não e deu. Não porque eu não posso, não porque hoje não vai dar, não porque não dá e tchau.
tá? Não fica se justificando muito, é simples, é não e pronto. Talvez no início você fique com uma imagem de, pessoa rude, grosseira, mas tem certas ocasiões que a gente precisa ser assim. Eu já fui muito rotulada assim, reconheço que algumas vezes eu exagerei na dose, mas até eu descobrir qual era a forma correta, é isso, é erro e acerto. E até no vídeo anterior eu deixei claro isso, né, que eu já peguei muito essa fama, mais antigamente, de ser uma pessoa grosseira, de ser uma pessoa não tão sociável, porque eu falava na lata, não e pronto, sabe? E aí até que eu aprendi, né, a ter mais jogo de cintura, mas dependendo do meu humor, dependendo do dia, dependendo da situação, eu vou continuar assim, porque eu acho que é da minha personalidade. E ok, eu entendo que tem pessoas que não têm essa personalidade, que têm muita dificuldade, são mais sensíveis, e tá tudo certo. A questão é, pratique. Vai ter que dizer e pronto. Saiba, ok, eu decidi agora que, ou melhor, eu percebi agora que eu tenho que dizer esse não. Então diga. Diga e não fique enrolando para não ficar mais aflita ainda. E também tenha consciência que em muitas ocasiões a gente tem que agir com o que é possível e não com o que é esperado. Muitas vezes esperam coisas da gente que a gente não tem condições de dar. Muitas vezes tem uma expectativa sobre nós muito além da nossa real capacidade. A gente gosta de ter uma imagem valorizada pelos outros, mas quando isso é irreal, isso vai trazer problemas. Então você parecer que pode mais do que você realmente pode, faz com que muitas pessoas, às vezes, queiram se aproveitar disso também, ou queiram usufruir desse seu poder, dessa sua sabedoria. Já que fulano consegue, já que fulano pode, vou pedir para ele ou para ela, porque pode resolver para mim. Só que, na verdade, fulano ou fulana não podem. Ou até têm essa capacidade toda, mas estão usando para consigo mesmo, para resolver as suas aflições, os seus dilemas do dia a dia. E não tem tempo, não tem condições, não tem como resolver o dos outros agora. A gente tem que trabalhar com a realidade, com o que é real nesse momento. E nesse momento, a realidade é que não dá para acatar essa vontade, esse pedido da pessoa. Então, o não é necessário, diga o não. A pessoa vai ficar decepcionada no início? Paciência. Isso era o que você tinha para oferecer. E se você permanecer com aquela culpa interna e aquela culpa ficar te corroendo e ficar te machucando, mas ainda assim você ter na consciência a certeza de que você fez o certo, mas apesar de fazer o certo, tem aquele sentimento que está te corroendo, aquela coisa, aquele desconforto de não ter correspondido à expectativa do outro, então comece a repetir para você mesmo que essa foi a melhor escolha por esse e esse motivo. E entenda, não é para você falar para os outros, pode até falar, mas não é isso, sobre isso que eu estou falando agora. É você repetir mentalmente até você se convencer de que aquela era a melhor escolha, de que dizer aquele não para aquela pessoa era necessário, por quê? Por isso, aquilo e aquele outro, e vai numerando e vai repetindo isso até que essa culpa vá diminuindo, até que você vá se convencendo e com o passar do tempo, você praticando isso, vai ficando mais leve. Vai diminuindo esse peso da culpa a cada não que você falar, mas você vai ter que praticar. Mas agora me conte você. É difícil para você dizer não? Como você faz quando você precisa dizer não? Quais são as suas técnicas para dizer esse não e não ficar tão culpado, para ser mais leve essa decisão, a ação também, ou seja, dizer, praticar esse não? Como é isso tudo para você? Deixe aqui nos comentários para a gente ir se ajudando nesse processo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam receber essas informações e também assista ao próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!